Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar um pouco sobre essa matéria que saiu sobre, mais uma vez, Deodoro, porque volta ao Autódromo de Deodoro, que volta a ser manchete, né, no Globo Esporte, né, porque o governo do Rio aprovou na Alerj 302 milhões de reais para incentivos fiscais para ter o GP do Brasil, né? Você vê que já tem um pouco de desespero, já que o negócio está cada vez mais complicado de se fazer. Fato que o circuito não sai do chão, tem licença ambiental, problemas na licitação. Aqui a gente vai ler a matéria do Globo Esporte, é muito bom lê-la e eu vou mostrar aqui para você, né? A movimentação é mais um capítulo da disputa entre a Cidade Maravilhosa e São Paulo pela corrida a partir de 2021. A construção do autódromo em Deodoro depende de um estudo ambiental. Vale lembrar aqui que isso, para quem não sabe, essa matéria está caindo de paraquedas. Essa briga entre o governo federal do Brasil, Jair Bolsonaro, os filhos dele lá, que provavelmente nunca assistiram Fórmula 1 na vida e só estão querendo ganhar um pouco politicamente em cima disso, e o governador do estado de São Paulo, João Dória, que também nunca assistiu Fórmula 1, é basicamente político querendo ganhar em cima de evento esportivo, que é algo muito comum em qualquer país, né? Aí vamos falar um pouco, né, sobre que a Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro aprovou um projeto que dará 302 milhões em incentivos fiscais para que a cidade receba o Grande Prêmio Brasil nas temporadas 2021 e 2022. Tal quantia significa 151 milhões por corrida, valor acima do teto de renúncia fiscal da Lei Estadual de Incentivo de Esporte, 138 milhões. As informações são do UOL, né, do outro portal de notícias. O governo estadual ainda aprovou por unanimidade um projeto para a realização da prova por 10 temporadas. Primeiro, isso não cabe ao governo estadual, isso cabe à Liberty Media, que seria a FOM, né, que é a proprietária da Fórmula 1. Isso não tem assim, agora eu vou fazer um projeto de lei e vai receber a Fórmula 1. Seu governo não tem autoridade sobre a Fórmula 1 e não pode impor a ela esse tipo de corrida. Então esse tipo de projeto é esquisito, só pela coisa, né, na comissão de aprovação de projetos. Essa garantia foi dada pelo CEO do Rio Motorsport, J.R. Pereira, a Liberty Media, promotora da Fórmula 1, no último fim de semana em Abu Dhabi, né? Olha lá, a movimentação do Rio de Janeiro é mais um capítulo na disputa entre a cidade de São Paulo pela realização da corrida a partir da temporada de 2021. Ainda há um ano de contrato entre a capital paulista e a Fórmula 1. A proposta financeira foi menor do que a carioca. O Rio de Janeiro ainda não tem autódromo construído. O Rio Motorsport é o consórcio vencedor para as obras num terreno cedido pelo Exército em Deodoro, na zona norte da cidade. Para que as obras comecem, ainda é necessária a aprovação de um estudo de impacto ambiental no terreno, né? A questão a primeira questão que a gente tem que ficar claro, assim, antes de entrar nas polêmicas e nas suspeitas de corrupção e de fraude na licitação esse circuito fica pronto até 2021? Do jeito que tá, não. Até porque circuitos são caros e difíceis de se fazer e não tem terrenos muito prontos. Você vai ter que aplanar ou construir sobre os morros, né? Dependendo, você tem que fazer. Mas não dá para você ficar subindo e descendo nos morros. Isso aí não é muito sem sentido, né? Então tem que se fazer uma aplanagem, coisa, e isso é caro e é demorado. Então aparece cada vez mais difícil né? Cada vez mais difícil que isso vai ficar pronto em 1 ou 2 anos. É muito complicado. E além do fato que rouba umas propininhas aí no meio, em toda obra que o Estado tem uma participação, né? Vai lembrar, isso não foi uma obra de uma iniciativa privada. Se fosse uma iniciativa privada, já estaria construído. Isso é coisa de Estado. Concorrência sob suspeita. Vamos continuando lendo. A licitação do autódromo é investigada pelo Ministério Público do Rio por indícios de irregularidades na empresa vencedora, a Rio Motorpark, aquele cara lá que deu a garantia. Criada 11 dias antes do certame, a empresa declarou ter um capital social de 100 mil reais. A Rio Motorpark precisa provar que possui 1% do valor estimado do empreendimento, isto é 6,97 milhões de reais, dos 697 milhões orçados, que é mais ou menos o dinheiro que você precisa para construir o autódromo. Mas apresentou como garantia à prefeitura uma carta-fiança de quase 7 milhões do Maximus Bank, empresa que não é instituição autorizada pelo Banco Central, ou seja, esse banco que supostamente teria dado 7 milhões de reais não é uma empresa autorizada. Então ele não poderia ter feito isso. Então é mais um indício de polêmica. Mas vamos lá. Além disso, o presidente do Rio Motorpark, José Antônio Soares Pereira Júnior, é sócio da Crown Assessoria, que ajudou a montar o editorial. Ou seja, o cara que fez o editorial ganhou. É tipo assim, um cara que tá jogando bingo, ele comprou uma cartela, aí ele tá mexendo nas bolas e ele ganhou o prêmio. Não faz sentido isso. Então existe uma suspeita de que ele possa ter pulado as regras, né? Agora, já a prefeitura aceitou a garantia, informando que a empresa era um banco de primeira linha, e foi colocado banco de primeira linha entre aspas.
A própria Maxus negou que seja um banco. Vamos lá, tem mais, gente, tem mais. Durante a investigação, o MPF identificou também indícios de direcionamento da licitação e enviou uma notícia-crime para o MP estadual, o MPRJ, que é o responsável pelos casos na esfera municipal. A licitação é feita pela prefeitura, a administração municipal e a empresa têm negado qualquer irregularidade. Essa coisa é extremamente grave, o negócio de corrupção, isso muito antes de sequer começar a construir o circuito. É muito dinheiro, 305 milhões de dinheiro público. Como é que vai se entrar esse dinheiro? Essa é uma dúvida que as pessoas têm que entender. Não é sobre a obra. A construção do circuito vai ser financiada pelo empresário, ou talvez pelo próprio Estado, nunca duvide, né? Porque isso já é um indício de que o Estado vai ter uma participação. Ainda vai ser orçado pelo vencedor da licitação. Talvez não esse cara, porque ele não tem dinheiro para fazer isso, né? E quando for construído, o Rio de Janeiro vai pagar o ingresso para estar na Fórmula 1. Como assim? Para você entrar na Fórmula 1, para você ter seu circuito na Fórmula 1, você tem que pagar uma quantia à Liberty Media, que hoje é a dona da Fórmula 1. Esse daí gira em torno de 40 milhões de euros, de 30 milhões de euros é a média, mas se você, dos 21 circuitos dá uma média de 30 milhões. Mas como o Mônaco não paga, é um pouco mais que isso, né? Mônaco não paga para estar na Fórmula 1. E tem circuitos com bônus históricos, Monza, Spa, Interlagos, né, que é o rival, ele paga menos do que a média da Fórmula 1, ele recebe um bom desconto por ser um circuito histórico. E com isso você deve estar ali, e varia entre 37 até 40 milhões de euros. Esse tipo de grana passa de 150 a 160 milhões. Como eles estão ali falando, 151 milhões de reais só para ter a Fórmula 1 a cada ano. A cada ano, tipo assim, em 10 anos é mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais só para ter a Fórmula 1. E se o preço for aumentar? Porque é aquela coisa, supondo que o preço vai ficar igual todos esses anos. Esse é o dinheiro que o Rio de Janeiro vai estar gastando. Não é em hospital, quem precisa, né? Como diz o Ronaldo, não se paga autódromo com hospital, né? Adequando um pouco as frases aqui para o molde da situação, né? A questão é muita grana jogada fora para construir um autódromo que nem sequer sabe se ele vai existir. E a questão, o Rio de Janeiro é um estado falido. Eles têm um déficit muito grande, uma dívida é a maior com a União, é a maior de todos os estados. É mais de 2,5 vezes o PIB que o Rio de Janeiro tem por ano. É muita grana assim, e os caras estão jogando dinheiro fora no autódromo que nem sequer existe. É literalmente absurda essa situação. Aí vem, claro, os oportunistas de plantão, fora o próprio Witzel também, que também é um grande oportunista, ele vai tentar ganhar em cima disso também. Como o filho do presidente da República falava Bolsonaro, né, que estava entregando camisa para a seleção da brasileira para o Chase Carey, que é o proprietário da Fórmula 1, falando não, que o Brasil merece um autódromo padrão Abu Dhabi, né? Os padrões Abu Dhabi. Eu acho que isso é uma frase tão idiota, é a prova de um cara que não assiste Fórmula 1, porque a gente já tem um autódromo muito acima de Abu Dhabi. A gente tem um autódromo do panteão dos grandes templos do automobilismo, que é Interlagos. Interlagos é um circuito histórico. Esteve na Fórmula 1 nos anos 70, aí teve essa reforma. Aí, tipo assim, eles querem chamar esse autódromo de Deodoro de Autódromo Ayrton Senna para homenagear ele. Ayrton Senna projetou o S do Senna. Aquela primeira curva foi um projeto de Ayrton Senna. Ou seja, Interlagos tem a mão de Ayrton Senna em seu projeto atualmente. E ainda assim, é claro que o Flávio Bolsonaro vai lá tirando foto com o campeão da GP2, né? Não, campeão não, o brasileiro da GP2, o Sérgio Sete Câmara, que ganhou a última corrida. Ele tá tentando descolar na Fórmula 1. Agora vamos à pergunta: quantos tweets sobre Fórmula 1 ele teve antes dessa polêmica de Deodoro? Você pode pegar o pai, o filho, os filhos, né? Que são tantos, né? Não tem um tweet sobre Fórmula 1. Os caras praticamente não ligam. Só pra homenagear o Senna, porque o Senna é de longe a figura mais popular da história do Brasil. Então, obviamente, tudo que é ligado ao Senna pode ganhar um pouco de popularidade. Mas é assim, esse pessoal não assiste Fórmula 1, são políticos, eles estão tentando ganhar em cima disso. E ter a Fórmula 1 em seu estado ainda é um grande negócio. A Fórmula 1 é um esporte muito famoso aqui no Brasil. Nessa última GP do Brasil foram 14 pontos de audiência. Tipo assim, isso passa longe dos 31 que tiveram em 2008, mas também tinha um brasileiro brigando pelo título. Mas de qualquer jeito, 14 pontos de audiência são mais de 14% da população do estado de São Paulo. E isso, dando para o Brasil, pode ser mais de 30 milhões de pessoas assistindo Fórmula 1, se você pegar pelo Brasil todo. É muita coisa, não? Então a Fórmula 1 é um negócio muito popular ainda no Brasil, mesmo se tem brasileiros lá. É um esporte fantástico.
E a gente vê isso daí. E o Rio já jogou seu autódromo fora, que era Jacarepaguá, para construir Pan-Americano, porque vai lembrar que ele foi afetado pelo Pan-Americano, aquela decisão do Sérgio Cabral, que queria demolir o circuito para fazer um parque Pan-Americano. Primeiro, não há necessidade de fazer um parque Pan-Americano. A prova diz que não houve um. Porque Pan-Americano não precisa de tanta estrutura, não é uma coisa de uma dimensão de uma Olimpíada. E era só o Sérgio Cabral querendo lavar dinheiro. Aí construíram a Olimpíada e ele lavou dinheiro na Olimpíada. Aí destruíram a Jacarepaguá para corrupção. Porque não foi para Olimpíada. O pessoal tá cagando pra Olimpíada. Você acha que o Sérgio Cabral ficou assistindo a Olimpíada, Dilma ou Lula? Não ficaram nada. Essa coisa, o político tá tentando sempre ganhar. E ó, Deodoro é só mais uma desses coisas. Aí você vê ali, vai projetando cartódromo, vai ter estádio de futebol. A minha pergunta, pra quê? Pra quê? Já não tem estádio, já não tem Maracanã, já não tem o Engenhão, já não tem o São Januário. Poxa, já tem estádios o suficiente aqui no Rio de Janeiro. Mas não, é aquela coisa do político tentando ganhar em cima. Tentaram tirar de São Paulo, assim, pra tentar ganhar politicamente aqui no Rio. E aquela questão, não, vai gerar muito emprego no Rio. Mas vai perder muito emprego em São Paulo. Além do que, na Fórmula 1 em São Paulo é viável e rentável. No Rio não é viável e nem rentável. A questão aqui nos trata só de você, carioca, que é fã de Fórmula 1, coisa não. É uma questão de que pode estar envolvendo corrupção, como a gente está vendo os erros de licitação e político tentando ganhar em cima de esporte. Para mim, isso já é o suficiente para que Deodoro não saia do chão. Já é o suficiente para que o MP, o Ministério Público do Rio de Janeiro, cancele a construção disso, que mostre o impacto ambiental, tudo esse negócio aí. Não vale a pena construir esse autódromo e de fato não vale. Porque realmente é uma situação terrível. E a Fórmula 1 não pode ficar à mercê de políticos. Eles não... Pra mim, político não tem que mexer com esporte. Essa é a minha opinião. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, eu respondo aí. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.